Bem-vindos ao canal do Tomada 7, eu sou Guilherme Cândido e hoje eu vou falar sobre Mega Tubarão 2. Está chegando aos cinemas brasileiros neste final de semana, repito, exclusivamente aos cinemas, Mega Tubarão 2, continuação do grande sucesso de 2018, que faturou mais de $500 milhão em bilheteria, isso mesmo, sendo 152 milhões somente em território chinês. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos foram 145 milhões. Afinal, o primeiro Mega Tubarão envolveu um considerável investimento chinês, incluindo o aproveitamento de atores e locações do país asiático. Isso aqui é a prova de megas. O Jonas sempre teve medo disso, mas eu sempre... Esse novo filme ele busca uma conexão ainda maior com a China, o que explica a presença, por exemplo, de Wu Jing, um dos maiores nomes do cinema chinês contemporâneo, no elenco. O filme não chega a fazer exatamente uma retrospectiva sobre os eventos do filme anterior, mas trata de não deixar os novos espectadores perdidos, fazendo e explicando referências sempre que possível. Portanto, se você está pensando em assistir Mega Tubarão 2, mas ainda não viu o primeiro, é uma pena, mas é possível, porque o filme de 2018 é bem superior. O segredo por trás do sucesso daquela produção foi não se levar a sério. E quem viu o filme deve se lembrar de uma cena antológica com Jason Statham fugindo de um tubarão enquanto cantava Continue a Nadar, música imortalizada pela Dory de Procurando Nemo. Além disso, o filme teve o mesmo diretor de A Lenda do Tesouro Perdido, que soube desenvolver o tom aventuresco e utilizou bem melhor o humor, fazendo da história uma grande galhofa. Mega Tubarão 2 segue a fórmula clássica das continuações hollywoodianas, que é fazer mais e maior, aumentando desde a ameaça até a escala. Assim, Jonas Taylor, vivido por Jason Statham, encara uma nova missão no fundo do mar e mais uma vez se depara com um megalodonte. Três megalodontes de uma vez só. Antes de se concentrar na jornada de Jonas, porém, a história começa com um prólogo que se passa 65 milhões de anos, ilustrando a cadeia alimentar do período Cretáceo, com animais e CGI em profusão, incluindo o Tiranossauro Rex, sendo devorados e, claro, a aparição majestosa do grande astro da produção, o megalodonte. Retornando ao presente, somos finalmente reapresentados a Jonas, dessa vez ao som de Under Pressure, clássico do Queen e uma escolha musical completamente aleatória, diga-se de passagem. Mas após os eventos do primeiro filme, Jonas se tornou um eco-guerreiro. Explicarei mais adiante. Atuando contra o descarte ilegal de resíduos químicos e até radioativos, por exemplo. Mas a principal mudança dessa continuação em relação ao filme original, e que salta aos olhos logo de cara, é o gênero. Enquanto o Mega Tubarão de 2018 apostava na aventura, o novo filme aproveita a figura de Jason Statham para abraçar a ação. E para se adequar à nova demanda de sequência de ação, até o coadjuvante DJ, que no primeiro filme sequer sabia nadar, agora sabe até lutar. Ele parece uma espécie de Jason Bourne, dá chute rodado, voadora, carrega uma mochila cheia de armas, enfim, o cara é um guerreiro. E aí o novo diretor, o britânico Ben Wheatley, que despontou no cenário independente com O Tiroteio, em 2020 teve a audácia de comandar uma refilmagem de Rebecca, de Alfred Hitchcock, ele até traz boas soluções visuais, como na ótima movimentação de câmera, acompanhar as lutas corporais, sempre com poucos cortes, mas bons ângulos. E o Wheatley, ele inclusive sugere uma conexão entre os dois grandes rivais da história, que é o humano, vivido pelo Jason Statham, e o tubarão. Repare, por exemplo, como o movimento da câmera pelo olho do monstro, o Megalodon, é exatamente o mesmo movimento de câmera utilizado para passar pelo submarino pilotado pelo Jason Statham. É exatamente o mesmo movimento de câmera. Isso aí para promover essa conexão entre os predadores, o tubarão e o humano. Agora que Jonas é um eco-guerreiro, sua missão é impedir a exploração ilegal do fundo do mar, entrando em conflito com duas caricaturas especificamente. Uma executiva endinheirada, que é obviamente vista tomando champanhe no apartamento de luxo, enquanto se diz importar apenas com lucro, sim, ela diz exatamente isso. E uma versão genérica de Danny Trejo, saída diretamente do filme de brucutu da década de 80. Tudo isso poderia ser relevado caso o roteiro não se levasse tão a sério assim. Só que aí há uma aposta no drama envolvendo a relação de Jonas com a menina que sobreviveu do primeiro filme, por exemplo, que simplesmente não funciona. E os roteiristas ainda investem numa reviravolta que é absolutamente ridícula, com um sabotador cuja identidade é previsível desde que a ideia surge em cena. E para piorar, a primeira hora de projeção ela se arrasta com uma tentativa absurda de tentar provocar tensão e susto, mas a única coisa que consegue provocar são bocejos. Esticando sequências que foram claramente pensadas para preparar terreno para uma possível continuação. Ao atravessar a tal termoclina, por exemplo, que o primeiro filme explicou tão bem, como uma espécie de fundo falso do oceano a mais de 7 mil metros de profundidade, que é inclusive o que permite a criação
dos monstros, os personagens se deparam com um mundo completamente novo, que representa um potencial absurdo para ser aproveitado no futuro, né? Desde a ambientação até, claro, as novas criaturas. E esse é o suposto lado científico do Mega Tubarão 2, que se preocupa com justificativas para absurdos que são injustificáveis, comprovando que está se levando a sério demais quando deveria simplesmente seguir adiante. E é incompreensível que os realizadores tenham achado necessário incluir uma consciência ambiental à trama, tecendo comentários sobre a exploração do meio ambiente e o comportamento predatório dos seres humanos. Infelizmente, o único discurso que funciona é justamente aquele sobre os ricos, mas esse discurso só aparece na meia hora final do filme, que é coincidentemente a melhor parte. Ela abraça a galhofa de vez ao mostrar os tubarões se esbaldando no arquipélago repleto de desavisados. É quando finalmente vemos Jason Statham armado até os dentes, com arpões explosivos, pilotando um jet ski, tentando diminuir o número de vítimas dos megalodontes. Até chegar a esses momentos, somos obrigados a aturar absurdos, como um personagem pegando um telefone por satélite, por exemplo, para solicitar um resgate. Pelo visto, é só apertar um botão que você automaticamente entra em contato com um resgate global e pede para ser salvo, de qualquer lugar e falando qualquer tipo de idioma. E diálogos atrozes que ora são escritos para dar informações sobre os personagens, como por exemplo, você se arrisca demais, você se preocupa muito com determinado personagem. Ora, sobre as recompensas da missão, tem alguém que diz, é bilhão com B? Ou então, sobre as dificuldades dessa mesma missão, tem uma personagem que diz assim, é impressão minha ou andar 3 km na água é uma tarefa árdua? Ou seja, para explicar para o espectador que a missão é difícil você andar no fundo do mar, né? Mas a pior situação do filme é aquela que tem um personagem que diz assim, do nada, né? Ela deve ter escapado. É óbvio que o Megalodon escapou. Além de ter sido uma decisão ridícula dele tentar domesticar o Megalodonte, a gente tá vendo que o Megalodonte não tá mais lá, que o aquário tá vazio e tem um imenso rombo. Então é óbvio, a gente tá vendo, o filme explica o que a gente já tá vendo. Assim, Mega Tubarão 2 é um filme que tinha tudo para oferecer o mesmo entretenimento descompromissado que fez do primeiro filme um dos maiores sucessos de 2018, mas que, se levar a sério demais, só será lembrado como uma das grandes decepções de 2023. E agora, aquele pedido de sempre, pedido para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E também, se você assistiu o filme, deixe aí nos comentários o que você achou, se você concorda com o que eu falei, se você discorda. Agora é o momento de você libertar esse crítico que existe dentro de você, então não deixe de interagir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.